Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos uma questão da PUC Campinas. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A figura mostra duas lentes delgadas, uma divergente e a outra convergente, de distâncias focais de mesmo valor absoluto, de mesmo valor em módulo, e igual a d. Aqui, só um comentário técnico com você. A lente divergente é aquela que tem distância focal negativa no idioma das coordenadas gaussianas. Seria uma distância focal igual a menos d. E a lente convergente tem distância focal positiva lá no mundinho do Gauss, distância focal mais d. Ok? Fecha o parênteses técnico. Estão aí as duas lentes que foram descritas no enunciado. As lentes distam 3D uma da outra. A distância entre uma lente e a outra é igual a 1, 2, 3, 3D. Estão dispostas de modo que seus eixos principais sejam coincidentes, um em cima do outro. Entre elas, e sobre o eixo principal das lentes, encontra-se um objeto luminoso, que dista d da lente divergente e 2d da lente convergente. Distância do objeto até a lente divergente, d. Distância do objeto até a lente convergente, 2D. Segue a leitura. Considerando as regiões 1, à esquerda da lente divergente, região 2, entre as lentes, e região 3, à direita da lente convergente, indicadas na figura, é correto afirmar que as imagens desse objeto, conjugadas, geradas pela lente divergente e pela lente convergente, estão localizadas, respectivamente, nas regiões. No fundo, o que o exercício pergunta para a gente é: em qual das três regiões está a imagem conjugada pela lente divergente? E em qual das três regiões está a imagem conjugada pela lente convergente? Bora lá! Para a gente resolver esse exercício de uma forma mais simples, sem ter que fazer desenhos, eu separei para você esse material aqui, que está disponível na descrição do vídeo. Nesse material, do lado da esquerda, você vai encontrar os raios notáveis. São aquelas ferramentas que a gente utiliza para encontrar as imagens geradas por uma lente. E do lado da direita, você vai encontrar as imagens conjugadas por uma lente convergente. São 5, porque dependendo da posição do objeto em relação a essa lente, um tipo de imagem vai aparecer. E para a lente divergente, só tem um desenho, porque para a lente divergente, independente de onde você coloque o objeto, a imagem é sempre do mesmo jeito: virtual, direita e menor. Ok? Bom, eu quero te mostrar uma coisa que pode ser uma dica muito útil para você na hora de resolver exercício de formação de imagem. Sempre que a imagem gerada pela lente for uma imagem real, o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Vem cá, dá uma olhada aqui no nosso primeiro desenho aqui de uma lente convergente. Objeto antes, além do anteprincipal. Nesse caso aqui, a gente traça os raios notáveis e encontra a imagem nessa posição aqui, né? Os raios de luz se cruzaram de verdade, é uma imagem real. Sempre que é real, é de ponta cabeça, é invertida. Esse parzinho aqui é inseparável. E comparando o tamanho, é uma imagem menor que o objeto. Você consegue perceber que, quando a imagem é real, o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado? Vem cá. Eu tenho aqui a minha lente convergente. A gente pode pensar que essa lente convergente divide esse quadriculado em duas partes: a parte da esquerda e a parte à metade da direita. Quando a imagem é real, o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado. O objeto está na parte da esquerda e a imagem está na parte da direita. Vem mais um. Coloquei o objeto sobre o anteprincipal da minha lente. Traço os raios notáveis, a imagem sai certinha no anteprincipal do outro lado. É uma imagem real, invertida e que tem o mesmo tamanho do objeto. Mas eu estou focando aqui em onde as coisas estão. Quando a imagem é real, o objeto está de um lado e a imagem está do outro. Olha a minha lente aqui, dividindo o quadriculado em parte da esquerda, parte da direita. O objeto está na esquerda, a imagem está na direita. E sempre que a imagem for real, isso vai acontecer, cada um de um lado. Isso vale quando a imagem é virtual? Não. Quando a imagem for virtual, o objeto e a imagem estão do mesmo lado da lente. Quer ver só? A gente
pega o nosso objeto e coloca entre o foco e o centro óptico da lente convergente. O objeto está aqui. Eu traço os raios notáveis e eles não vão se cruzar aqui. Eles estão se afastando. Para a gente encontrar uma intersecção, a gente tem que prolongar aqui para trás. E a partir do prolongamento, a gente encontra uma intersecção. Esse tipo de imagem é uma imagem virtual, porque ela não foi obtida porque os raios se cruzaram de verdade. É uma imagem virtual. Sempre que for virtual, é direita, tem a mesma orientação do objeto, um para cima, outro para cima. E nesse caso aqui, ela é maior que o nosso objeto. Repara na divisão das coisas? A minha lente está aqui, metade da esquerda, metade da direita. Quando a imagem é virtual, o objeto e a imagem ficam do mesmo lado da lente. Isso vale para esse caso da lente convergente, mas também vale para a lente divergente. Para a lente divergente, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Olha meu objeto aqui e olha a imagem pititinha ali. Eu tenho a minha lente divergente, metade da esquerda, metade da direita. Quando a imagem é virtual, o objeto e a imagem estão do mesmo lado da lente. Com essas dicas, a gente volta agora para o nosso exercício. Bora lá? Vamos trazer aqui para baixo para a gente conseguir rabiscar as duas lentes que apareceram na questão, uma lente divergente e uma lente convergente. Eu separei para ficar mais fácil da gente visualizar. Para a lente divergente, a gente não acabou de falar que a lente divergente sempre conjuga o mesmo tipo de imagem? Para a lente divergente, a imagem que a gente está esperando aqui é uma imagem virtual, direita e menor. E agora a gente vai aplicar a dica que eu dividi com você. Se a imagem conjugada é uma imagem virtual, ela é formada do mesmo lado que se encontra o objeto. Aqui está a nossa lente, metade da esquerda, metade da direita. Se é uma imagem virtual, ela vai ter que aparecer do mesmo lado onde está o objeto. A nossa imagem pequenininha vai ser formada em algum lugar por aqui. Então, a imagem conjugada pela lente divergente encontra-se na região número 2. Ela vai ser formada entre as duas lentes, nesse espaço do miolo do desenho. A nossa alternativa correta tem que começar com o número 2. Já descartamos letra A, letra B e letra E. Agora, a gente vai dar uma olhada na lente convergente. Onde está a imagem gerada do objeto? Bom, o nosso objeto ele foi colocado a uma distância 2D da lente convergente, certo? Não foi dito para a gente que a lente convergente tem distância focal igual a D? Então, se eu saio do centro óptico e caminho uma distância D, eu encontro o foco da minha lente. Este ponto aqui, a uma distância D da lente, é o foco dela. E se a gente continuar andando mais uma distância D, a gente vai encontrar o antiprincipal da lente. Se a distância focal da lente é D e o objeto se encontra a uma distância 2D da lente convergente, o objeto está sobre o ponto antiprincipal da lente convergente. E a gente passou por esse desenho, né? Quando o objeto se encontra no antiprincipal de uma lente convergente, a imagem vai ser formada no antiprincipal do outro lado. Uma imagem real, invertida e com o mesmo tamanho. Então, a uma distância 2D para o outro lado, eu encontro o outro ponto antiprincipal e vai ser sobre ele que eu vou ter uma imagem sendo formada. Uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Bom, agora que a gente encontrou a imagem, a gente sabe em que região ela está localizada. A imagem vai ser formada na região 3. Até porque, pela dica que eu tinha cantado para você, quando a imagem é real, ela é formada do outro lado da lente. A minha lente convergente está aqui. Metade da esquerda, metade da direita. Na metade da esquerda está o objeto. Como a imagem é real, ela aparece na metade da direita. A imagem vai ser formada na região número 3. Então, nossa alternativa tem que terminar com o número 3 e assim a gente pode marcar a letra C como nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações.
Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!